Olá, artistas! Bem-vindos de volta ao ateliê André Maurício aqui no YouTube. Hoje vamos dar continuidade à nossa pintura do Sr. Agenor, explorando novos detalhes do rosto. Se você já acompanhou a última aula, tem a base dos olhos no underpaint em grisalho. Agora é hora de avançarmos para outras características marcantes. O nariz, o bigode, a barba e até a roupa que complementam a expressão do nosso personagem. Essas áreas exigem atenção especial às texturas, os volumes, transições de luz e sombra. Eu vou mostrar como trabalhar cada uma delas com pinceladas precisas e camadas bem construídas, mantendo a harmonia do conjunto. Se você é novo aqui, não se preocupe. O link da aula anterior está na descrição para você acompanhar desde o início. Lembrando que materiais extras e as imagens de referências estão disponíveis no nosso Telegram. O link também está na descrição desse vídeo. Então pegue seus pincéis ou bloquinho de anotações e vamos juntos para mais uma super aula. E já vai abaixo aqui do vídeo agora e já sapeca aquele like para não esquecer, ok? Comente o que mais quer aprender e ative o sininho para não perder as próximas aulas. E volto com o pincel maior e chato novamente para fazer o preenchimento dessa parte do bigode. Por quê? Para poder fazer os fios, eu preciso ter essa parte preenchida, senão não tem como fazer os fios com essa parte, né? E aqui eu já vou fazendo um pouco de degradê. Nessa parte é bem mais escura. É o lado virado ao contrário do lado oposto da luz, né? E à medida que eu chego nesses fios mais à minha esquerda, vão ficando mais claro. Obviamente eu vou fazendo esse degradê. O erro comum seria preencher tudo de um tom só, né? Tudo de um único cinza. Tem que ter essa variação. Então eu vou fazendo por faixas, né? Deixei essa faixa. Agora eu vou fazer a faixa aqui que corresponde ao nariz. Aqui eu tenho áreas menores, então vou usar o pincel menor. Opa, não deslizou bem. Sabe, lembra da questão do sentir, né? Eu ponho a tinta na tela e vejo. Não deslizou bem, é o momento de molhar, umidificar a pontinha de medium no pincel para poder continuar a pintura. Bom, fiz todos os escuros, voltei para um pincel maior. É preciso trocar de pincel constantemente, não trabalho com um único pincel. Porque se é uma área clara não. Se é uma área maior, não tem por que usar um pincel tão pequeno. Bom, aqui o nariz. Se é uma área menor, não tem por que usar um pincel grande, a menos que tenha mais domínio e use somente a quina do pincel, aí dá certo. E aqui mais uma vez lembrando da quantidade da tinta. Não coloque pouca, não coloque muita. Vê que eu faço um preenchimento numa área maior, né? Em X. Bom, chegou nessa parte aqui que é a divisa. Então é um formato um pouco semelhante aí ao da esfera. Vou fazer o que a gente chama de costurar, né? Puxo um pouco para a direita, puxo um pouco para a esquerda. Essa base ainda não tem um formato definido, né? Esse é um nariz mais pontudo. Ele não demonstra as narinas, né? Geralmente pessoas mais velhas, né, costumam ter o nariz mais protuberante mesmo, mais avantajado. Né? Não para de crescer, né? Às vezes a pessoa já tem o nariz naturalmente maior e aí vai ficando mais velho, vai crescendo um pouco mais. Veja que mais uma vez eu não me concentro em fazer todos os detalhes de imediato. Agora um truque aqui ó, que eu utilizo, uma dica importante para poder não perder as rugas.
Veja bem, eu comecei a preencher aqui, vou começar a preencher aqui também. Metade da bochecha, né? Uma parte da bochecha. O que eu vou fazer com o pincel menor, eu sei que essa ruga tá aqui, as duas. Porém, eu vou continuar preenchendo elas. Antes de eu preencher, eu faço isso. Eu desenho a continuação a partir desse ponto que eu estou vendo as rugas. Então, isso é uma dica que eu dou, né? Isso assim, se o quadro fosse bem maior, aí eu não perderia as rugas. Obviamente, claro que não. Se for fazer um quadro bem grande, né? Você não vai sumir com as rugas. Mas eu faço isso, ó, um pedaço daquela continuação. Aí eu vou preencher logo abaixo. Veja só, dessa forma, eu não sumi, eu não perco completamente o posicionamento daquela ruga. Eu sei porque eu deixei ali aquele espaço onde a parte vai continuar, né? Aqui já fazendo uma gradação, porque o rosto tem o seu relevo, ele não é plano, as laterais precisam mudar os valores, isso é óbvio, mas é preciso ficar atento, que às vezes a gente passa desapercebido nesse ponto. E aí, se eu fiz agora, eu não perdi completamente o desenho, eu tenho uma parte que sei onde ela continua. É claro que eu tenho que desenhar mentalmente, ó, vem numa linha diagonal, chega aqui perto da linha do nariz, ela curva de novo para o lado de dentro. Isso lá naquele desenho do vaso-rosto, no exercícios de desenho do vaso-rosto, a gente desenvolve muito essa percepção da direção da linha. Então, como eu sempre comento com os meus alunos, o aprendizado da pintura é um aprendizado de várias coisas em conjunto. Não é necessariamente uma coisa. Tipo, essa verruga que tem, está no meio da narina e está alinhada na parte final da íris, à direita. Então eu sei mais ou menos o ponto, mais ou menos não, eu sei o ponto alinhado que precisa ficar isso. Se eu não alinho, aí fica difícil estabelecer o local correto dessa característica que a pessoa tem. Essa outra linha e essa outra. São as rugas, né? Lembrando sempre colocar e dar uma pequena esfumada. Aqui eu venho tremendo, pois não é uma ruga contínua, né? Aqui eu também faço isso, ó. Aqui já em uma mancha um pouco mais escura. Veja só, coloquei esse valor, passou do ponto. Então a vantagem de se trabalhar com a tinta úmida é isso aqui, ó. Se eu for esfumando, vai sumir um pouco. Ou seja, aquele valor que passou do ponto vai chegar no que eu quero. Agora, se eu estou esfumando e não chegou no ponto, mesmo assim, continuou escuro, aí eu tenho que pegar um valor um pouquinho mais claro e dar uma pinceladinha por cima para evitar isso. Porque aqui, ó, mesmo sendo um nariz que não mostra as narinas, tem as suas particularidades em relação à asa do nariz e tudo mais, né? Ou seja, tem cartilagem por baixo. Aqui eu tenho uma parte que é mais escura. Aí mais uma vez, ó, coloquei, ficou escuro demais. Aí com o pincel sem tinta eu esfumo. Então não espero secar para poder dar o acabamento, para fazer os detalhes. Isso é um pouco assim dessa base, né? Antes de continuar nos detalhes, eu vou preencher esses espaços que faltam. Aqui, por exemplo, na parte embaixo da narina, é mais escuro do que a própria narina. Só que logo em seguida já faz uma gradação aqui. Nesse lado também. E aqui já algumas pinceladas também. Sempre pintando, né? Preenchendo e já fazendo isso, ó.
com o pincel sem tinta, no meio das duas cores, eu venho esfumando. E aí isso vai sendo bem eficaz. Aqui só uma pequena parte da orelha que é visível. Ficou escura demais. Vou mudar o valor, porque eu comparei esse com esse, são mais ou menos semelhantes. E aqui com a parte mais escura, eu não vou fazer tudo, mas pelo menos um pedaço aqui, ó, para demonstrar o lóbulo da orelha. Encostar no medium para a tinta deslizar melhor e desenhar aquela curva que representa o lóbulo ali. Aí eu tenho que tomar a cautela de manter valores diferentes, tanto para a roupa, um pouco da gola, quanto para a parte da pele. Sabe aquele contraste bem sutil? Só para não misturar tudo aqui, ó. Bem de forma discreta. Tem essa cor mais... Do outro lado, eu também já venho fazendo esse degradê, pois aqui embaixo é mais escuro, lá em cima é mais claro. Coloco um pouco dessa cor, já faço a mudança para o valor vizinho. Bom, aqui tem uma ruga, num lugar bem estratégico, então eu vou contornar ela aqui mais ou menos escuro para não perder ela por completo também. E aí quando eu fizer os próximos tons, eu já empurro em cima dela. Bom, preenchido. A gente pode perceber que nessa etapa da base, muita coisa dos detalhes se perdem, né? Daí a importância de conhecer de fato mesmo o desenho, porque a gente vai ter que redesenhar de novo. Bom, quase que sempre o acabamento eu faço com pincéis redondos, porque os pincéis redondos eles meio que imitam os lápis, ou seja, eu tenho uma ponta que me dá bastante precisão de fazer algum detalhe. Então eu já tenho assim meio que pré-determinado uma forma de trabalhar que é sempre a mesma. Vocês vão observar isso nos desenhos e nas próximas pinturas. Eu coloco ali o valor mais escuro. Aí eu saio procurando na escala. Nossa, coloquei esse. Esse aqui é menos. Então já subo aqui na escala um pouco. Já vem sendo esse aqui. Que é essa volta aqui que parece, sei lá, uma letra U de cabeça para baixo. Está alinhada com esse ponto. É importante sempre, de vez em quando, falar desses alinhamentos. Porque às vezes a gente vai fazendo. Fica tão automático esse negócio de alinhar as partes, que a gente esquece até de informar que está fazendo isso. Mas aí vocês já sabem que sempre tem que ser feito alinhamentos, né? Bom, então fiz algumas marcas. Vou fazer essa também, que é um pouco mais escura do que a de baixo e um pouco mais clara do que a da borda da narina. E eu vou fazer assim, ó, encostando, saindo, tá grosso, vou trocar de pincel. Sabe, é preciso, às vezes a gente não consegue fazer alguma coisa e a gente se culpa e fala, não consigo fazer isso, mas pode ser, muitas das vezes, que a gente não está com o material adequado. Tipo, eu estou querendo fazer uma linha extremamente fina, com um pincel mais grosso, com um pincel mais largo. Tem momentos que dá, aqui não estava dando, então eu preciso trocar de pincel
antes de bater o martelo e dizer, nossa, eu não sei fazer isso ou aquilo, né? Pode ser que seja o pincel que não esteja possibilitando que aquilo aconteça. Ou pode ser a quantidade de tinta. Aí eu venho fazendo todas essas linhas, né? Vamos dizer assim. Todas essas linhas que tem presente no rosto. É claro, se fizer algumas a menos, como eu disse, né? Tem problema nenhum. Aqui 2 linhas também bem claras, então só coisas que são bem claras, às vezes é só sujeira do pincel. E tudo que eu faço eu esfumo. Então volto a repetir a mesma fala, né? Rugas não podem parecer muito assim como se tivesse passado canetinha no rosto. Toda linha que eu fizer, eu tenho que voltar com o pincel sem tinta e fazer a interação dela com a base, para que ela não fique muito fora, né, do eixo. Aqui já tem um pouco escuro, essa parte do nariz já tinha conseguido fazer um pouco com o pincel maior, só vou definir os detalhes. O outro lado, voltei para um pincel um pouco maior. Esse outro lado aqui também, eu preciso demarcar a outra narina, né, aquela cartilagem que tem por baixo do nariz, também com uma sombra um pouquinho escura. E agora eu começo a fazer pinceladas assim, ó. Todas as pinceladas que eu vou pôr a partir de agora, deixa eu virar esse pano aqui. Aí. Todas as pinceladas que eu for pondo vai ser assim, ó. Tipo, eu vou pegar uma cor, lá já tem a base preenchida, né? Vou fazer isso, ó. Sabe? Pondo de forma irregular, como se fosse pontinhos, porque eu quero imitar um pouco da textura da pele, justamente para não ficar aquela coisa meio como se fosse estátua de gesso, né? Como se fosse estátua de cera, quer dizer. Eu venho colocando pequenas pinceladas para insinuar esses cravos, né? Tanto pinceladas de tons mais claros, quanto pinceladas de valores mais escuros também. E assim, uma atenção, né? Eu não posso pôr diretamente um valor muito alto, porque senão vai ficar forçado até demais. Se eu pôr, por exemplo, e ficar assim, ó, muito claro, destacou demais igual aqui, e eu não quero que destaque tanto assim. Então eu simplesmente limpo o excesso de tinta do pincel e venho com o pincel sem tinta, fazendo movimentos de interação, de integração. Aquilo que ficou muito superficial e muito marcado, eu tenho que suavizar, ou seja, encostar o pincel suavemente e dar pequenas pinceladas a fim de eliminar essas separações muito nítidas, né? Muito intensas. Pode ter mais claro? Pode, mas geralmente é assim, é em escala. Eu coloco um valor um pouco claro para depois pôr mais claro. Porque lembrando lá da esfera, o highlight é colocado por cima de um fundo. O highlight é a luz mais clara, né? É colocado por cima de um fundo claro e não por cima de um fundo escuro, até porque destacaria demais. Esse ponto aqui não é direto da luz, então tem que tomar o cuidado de pegar um valor que não seja tão próximo ao da luz, porque senão vou criar uma coisa meio que enganosa, né? Essa linha ficou uma linha sozinha, então eu coloco um tom médio para esfumá-la. Então tudo isso é a textura do nariz. Agora eu vou escolher algumas manchinhas mais escuras. Eu meio que vou por partes, né? É difícil fazer todos os pontos de uma vez. Todas as características. Do mesmo jeito que eu não coloco
ruguinhas ou manchas ou pontos muito mais escuros, eu também não coloco muito mais claro. Quer dizer, eu falei o contrário, né? Do mesmo jeito que eu não coloco as manchas muito claras logo de cara, eu também não coloco as mais escuras. Esse negócio de pintar e falar realmente é bem complexo. Quando vocês forem executar as pinturas de vocês, eu sempre recomendo mantenham o ambiente mais tranquilo possível e, se tiver como, né, o que não é muito difícil hoje em dia, coloque uma música clássica de fundo, bem baixa, sabe? Não muito alto. Uma música tranquila, tipo talvez um Mozart, um Beethoven, e deixe lá, porque essas músicas elas estimulam muito a nossa inteligência, a nossa sabedoria, são músicas para a alma. E o trabalho da pintura, embora ele seja um trabalho acadêmico, seja um trabalho de inteligência e tudo mais, mas envolve muita intuição, envolve muita nossa sabedoria. E todos nós temos infinitas assim capacidades, só porque às vezes a gente não se concentra da maneira adequada. Quando a gente consegue se concentrar bem, a gente consegue expressar, mesmo que não fique idêntico à fisionomia da pessoa que a gente está retratando, que tenha pequenos pontos de, vamos considerar, imperfeição, mas que a gente consiga captar ali a essência, né, do retratado ou da retratada, do modelo. Então essa música clássica, eu recebi essa recomendação de um amigo há muitos anos, logo quando eu tive a sorte de receber essa recomendação, logo quando eu comecei a pintar. Desde a partir de então, sempre tenho no meu ateliê com os alunos, sempre tem, se alguma vez dá algum problema na música, ou com notebook, ou com aplicativo, eles sempre assim já questionam, né? Perguntando, cadê a música, o que aconteceu, a gente está sentindo falta. Então, porque realmente ajuda nessa parte da concentração mesmo. Bom, perceba que aos poucos vai surgindo aí algumas texturas. Vou fazer não com o valor mais escuro, mas não com o preto, mas um valor antes, essas pequenas, né, rugas que tem alinhada ao canto da íris aqui assim, que é um ponto. Ficou escuro demais, vou pegar o próximo. E aí são 3 pontinhos, né? Um mais embaixo, um mais em cima, um à esquerda. Esses são os mais escuros. Essa mancha que ficou do lado direito, eu chamo de mancha porque eu estou fazendo mancha, né? Eu não estou pensando em verruga. Mas vamos lá. Ela é um pouco escura do lado direito, a esquerda em cima, a direita em cima e a direita embaixo, e no meio é um pouquinho mais clara. E aí perto dela tem uma série de manchas. Bom, esfumei aqui. Quando eu esfumei, perdeu um pouco daquele escuro. Como aquele escuro é muito fino, eu vou usar um pincel muito fino, um pincel 0. Então veja só, quando eu reforço o escuro, a linha aparece. Então tem que reforçar logo em seguida, com o mesmo pincel, sem tinta, dar uma pequena esfumada. É escuro, mas não tanto. Essas rugas que tem em quase todos os lugares, principalmente essa parte do lado direito, algumas delas do outro lado tem umas pequenas saliências, assim, pequenas pinceladas para dar mais naturalidade à pele. É uma pele bem desgastada, uma pele, né, que mostra que tomou bastante sol, com bastante regularidade. E aí aos poucos vai ganhando forma, né? Quase toda ruga a gente tem que identificar o degradê dela. Por exemplo, essa ruga aqui embaixo ela é escura, aqui no embaixo. Aí eu limpo o pincel e esfumo daí para cima.
lá no final eu não vejo ela, eu não vejo o final. O começo, depende do ponto de vista, né? Então o que eu quero dizer é que a ruga, toda linha que representa uma ruga, ela vai ter algum lugar dessa linha que é mais escuro e alguns lugares que ela é mais clara. Então tem que ir vendo assim, pedaço por pedaço, o começo dela, depois o meio. E aqui várias pintinhas, como são pintas menores, eu estou usando o pincel menor. Tem uma pinta ali na lateral do rosto, ó, não muito escura, bem mais ou menos aqui assim. Como ela se juntou com a base, eu vou passar um valor mais claro do lado para que apareça. Bom, meio que finalizado, eu posso considerar finalizada essa parte. Vou fazer alguns fios aqui de cabelo, passando por cima da orelha. Tem que ser bem diluída essa tinta para fazer fios, né? Lembrando. Aí se caso algum de ficar fora do contexto, a gente vem e apaga. O apagar na pintura é passar a tinta por cima. Sempre, como sempre, começando pelo mais escuro. Essa aqui é a linha do lábio. Praticamente não dá para ver, né? Nós vamos ver só um pequeno pedaço aí, bem aqui. E o lábio de cima geralmente é mais escuro do que o lábio de baixo. E o lábio de baixo um pouquinho mais claro. Isso é meio que um padrão, né? Pincel pequeno para fazer isso. E agora, pincel chato, para poder fazer, antes de mais nada, as partes mais escuras. E as partes mais escuras aqui estão aqui, ó, na roupa. Um pouco aqui, do lado direito já tinha feito. Esse escuro que tem no meio não é tão escuro quanto a lateral. Lembrando que ao olhar com o olho entreaberto, né, que é apertar um pouco os olhos, eu consigo perceber isso melhor. E aqui a parte inferior do queixo. E eu penso assim, tem que ter um degradê. Isso aqui é algo arredondado, né? Então vou fazer assim, as bordas, semelhante ao exercício lá da esfera, né? As bordas mais escuras. E à medida que eu vou avançando em direção à parte mais à direita, vai clareando, né? Só que de uma forma bem discreta. Então aqui eu tenho um degradê. É cheio de marcas, de rugas, marcas de expressões. Mas eu tenho que fazer inicialmente esse degradê, para depois fazer o preenchimento. Quer dizer, na verdade, para depois fazer os detalhes, né? Porque isso aqui é o preenchimento. Bem mais claro. Feito esse preenchimento, é o que eu preciso para poder trabalhar com os detalhes por cima. Aqui dá para perceber que eu não procuro esfumar, assim, eu não procuro deixar nítido a separação de nada. Bigode mistura com o sombreado da pele, a pele mistura com o sombreado do bigode e assim por diante. Aqui o fio é quase o mesmo tom, quase não dá para perceber diferença entre os fios da barba e o final do queixo. Então eu vou colocar uma pequena diferença para demonstrar essa separação. Por isso que os meus alunos compartilham comigo que sempre a parte mais difícil da pintura está nos fios.
sobrancelha, bigode e cabelo. Né? Sobrancelha às vezes nem tanto porque são pequenas, mas também é um ponto de dificuldade. Então é preciso meio que sumir com a mancha, sumir com os detalhes, né? Criando essa mancha base, e a partir dessa mancha começar a trabalhar os detalhes. Bom, e perceba que assim, para que eu possa fazer de fato os fios da barba e tudo que sai do queixo, precisa estar tudo bem preenchido, sem ter separações assim muito nítidas, né? Bom, ao preencher esse, eu vi que ele passou um pouco do ponto. Vou puxar isso aqui para cá. Então, se o valor passou, vou pôr um anterior. E aqui, ó, a roupa está um pouco diluída. Entende? Geralmente, a pintura, a parte do rosto, eu deixo apresentar um pouco de textura. E a parte da roupa eu crio algo mais liso. Mais para liso do que para texturizado. Então, o que eu expliquei lá na aula sobre as formas de degradê, liso e pastoso, então já é dando essa diferenciação aqui. Ó. Isso é um preenchimento um pouco mais liso. Mas não muito, né? Mas é mais liso. E sempre um preenchimento bem de base, né? Aqui, por exemplo, tem uma linha demonstrando a costura da camisa. Porém, quando eu preencho, eu vou perder essa linha. Não tem como eu não perder essa linha. Quer dizer, ter como tem, mas ficaria uma pintura, como eu disse antes. Parece que meio medrosa, né? Assim, aonde eu fico com receio de preencher as partes. Eu já faço o outro lado. Se aqui eu estava usando esse, que é o valor mais baixo de todos, agora eu vou diluir a tinta e passar um valor mais claro. E agora o mais claro ainda. Essa diluição que eu me refiro é muito pouca, viu? Não chega a ser assim uma diluição acentuada, é um pouco diluída, não muito. Bom, bem por aí. E agora, deixa eu ver se já dá para escurecer um pouco mais. Estou fazendo um pouco aqui da roupa também para aproveitar já o pincel aqui, ó, já preencher um pouco aqui da parte da roupa aqui, ó. Olha só, aquela questão de ilusão de ótica pode acontecer aqui, né? Nessa parte, de eu interpretar errado esse tom aqui, que está perto de um escuro. Então, o que eu faço? Faço o escuro primeiro. Fazendo esse escuro, primeiro eu tenho uma referência para fazer o próximo valor ali. Porque se eu já faço esse escuro, então eu já faço esse, eu vou fazer esse aqui também, na verdade da continuação que eu já tinha começado. E agora sim eu já preencho esse pouquinho só, pontinha que eu encosto no mídio antes de pintar. Bom, aqui eu já faço esse preenchimento. Aqui, vocês podem ver que não tem como, eu estou esfregando o pincel. Agora há pouco eu falei que não dá para esfregar. Mas todo ensinamento tem as suas exceções. Né? Aqui é um lugar que eu preciso uma linha reta, não tem outra forma de preencher, senão fazer um pouco assim, né? Meio de lado para que a linha fique bem
bem reta. Ó, o escuro, o claro começou a querer ir onde não devia, lá em cima do escuro. Vai fazer aquele sombreado do escuro para o claro, encostando no escuro e levantando o pincel. Encostando e levantando, encostando e levantando. Aí isso eu crio essa transição. Mais claro, né? Agora aqui é uma área que tem alguns pontos assim mais divididos. Eu tenho um ponto de escuro bem aqui, ó, na lateral, que é menos escuro do que essa linha da gola da camisa. Mas eu pus ela igual, porque ao colocar o outro valor aqui, encostar nele e esfumar, aí ele deixa de ser um pouco escuro e dá uma clareada. Agora chegou um momento que é um espaço maior, né? Então já uso um pincel maior. Não tem por que eu ficar preenchendo um espaço assim maior com aquele pincel pequeno. E já faço uma diluição, né, da tinta também para que esse preenchimento fique mais homogêneo e mais liso, né? Sem muita tinta, sem muito detalhe. Geralmente, as pinturas, pelo menos isso depende muito de pintor para pintor, mas é quase que uma linha geral. Se capricha muito no começo da roupa e nos finais vai dando uma esfumada, sabe? Não vou definindo até o final essas partes, porque para o foco ficar lá no rosto. Assim como, né, eu não posso deixar tudo nítido, né, não posso, assim como eu olho para a imagem com o olho entreaberto e foca algum ponto e desfoca outro, a gente faz esse recurso ao pintar também. Eu deixo os pontos de contraste mais intensos no rosto e deixo a parte inferior mais sem tanto detalhes, né? Não sem pintar, né? Às vezes umas pinturas mais impressionistas ficam sem pintar. Aqui eu já fiz o desenho demarcando que aqui tem uma faixa um pouco mais escura. Então eu vou fazer assim, ó, deixar essa parte mais clara, e para isso eu peguei um pincel maior. Essa parte um pouco mais clara. Depois um pouco mais escura, um pouco mesmo, né? É uma diferença bem sutil, quase que entre vizinhos, que isso dá um pouco de volume aqui na parte do peito. E depois mais claro novamente. Um pouquinho mais claro. Ficou demais, vou pegar o próximo. Vou esfumar. Ficou mais claro ainda, vou pegar mais escuro. Veja, tem que ficar atento nesse ponto do que está acontecendo. Parece que preencheu tudo de um tom só, né? Mas tem pequenas variações. E embaixo, um pouco mais escuro, inclusive mesclando um pouco com as bordas. Não deixei aquela linha até no final muito nítida. Bom, já aproveitando que eu estou aqui, trabalhando nas partes do que representa a roupa, eu vou preencher um pouco desses valores aqui mais claros, já para ficar pronto. Ou melhor, decidi vou tirar isso tudo aqui. Acho que não tem o porquê, já que não vai mostrar a continuidade aqui, vou tirar tudo isso aqui e vou deixar só como se não tivesse essa parte. Porque senão esses pontos aqui de contrastes vão gerar vão chamar a atenção um pouco para essas partes, chamar a atenção, né? Porque geralmente o nosso olho vai para o lugar onde está em contraste. Então já tiro, que aí já fica tudo como se não tivesse nada aqui mesmo.
O movimento da roupa eu vou mais deixar insinuado do que fazer de fato. Então eu pego aqui esse pincel chato pequeno e vou encostar assim, ó, demarcando algumas linhas. Então essa é uma linha um pouco escura. Aí eu vejo onde mais tem uma linha semelhante a essa. Aqui tem uma outra. Aqui tem uma outra. Por quê? Para que eu faça os fios do bigode saindo por cima da roupa, a parte da roupa precisa estar pronta. Então, ao contrário do que muita gente pensa, eu não vou fazer linhas finas com pincel zero, que não me dá estabilidade suficiente. Eu vou fazer mais com um pincel chato, onde eu faço esse movimento, ó, meio inclinado, encosta, assim fica bem fino, né? Às vezes pegando mais perto da ponta, às vezes pegando mais longe da ponta. Isso depende da grossura, né? Que eu quero essa linha aqui, por exemplo, eu apertei mais para ficar um pouco mais grossa. E já faço esse esfumado, ou seja, aquilo que eu coloquei eu busco dar uma esfumada para ficar mais natural, né? Isso para representar essas dobras. Aqui, por exemplo, tem uma dobra, eu coloco, já é um valor menos escuro, né? E aqui também outra. Tudo isso vai insinuando as pequenas dobras. E como eu tinha dito já antes, se eu ficar tentando fazer isso pedaço por pedaço, não soa, não transmite muita naturalidade. A não ser que seja uma tela bem maior. Aí sim eu já faria os contrastes, já faria todo o degradê direitinho. Vem aqui também, e esse ponto. Isso são todas as pinceladas mais escuras, né? Agora eu venho também com as pinceladas mais claras. Tiro o excesso da tinta do pincel e venho em alguns pontos. Aqui é mais claro. Não tem problema passar um pouco do claro. Aqui também é mais claro. Essa parte superior da roupa. Sempre pegando a tinta assim, né? Pinceladas curtas e modelando o pincel. Aqui uma linha, aqui outra, aqui outra. Esses tons claros precisam ser assim, bem superficiais e sem muito alisar demais, sabe? Tem que passar uma ideia de frescor, de uma coisa que não foi muito alisada. Na pintura, né, tem que demonstrar espontaneidade. E aqui eu fico um meio termo entre o hiperrealismo e o realismo. O hiperrealismo é aquele movimento onde a pintura, você não sabe se é pintura ou se é foto, né? Alguns casos eu já trabalhei também nesse sentido, mas ultimamente eu venho buscando um meio termo, onde eu nem quero uma pintura que seja uma fotografia, mas também que não seja muito aleatória, né? Ou talvez muito espatulada, muito impressionista. É um meio termo. Se bem que tenho uma grande admiração aí pelo impressionismo. Isso é uma questão da cabeça de cada pessoa. Eu, em conversa com um amigo meu, artista plástico também de São Paulo, ele me disse que cada um tem um chip. Ele falou, André, cada um tem um chip, não adianta você lutar contra o seu chip. Cada um tem um chip, ou a pessoa tem um chip do surrealismo, que ela vai gostar do surreal, ou a pessoa tem alguma coisa que ela não se prende às regras e normas e vai querer pintar uma coisa mais arte naif, ou então uma coisa mais abstrata, mais contemporânea. Isso não tem que lutar contra, né? Você pega aquilo que você mais gosta e deseja e ama e reproduz. E faz aquilo, né? A gente não pode ir muito contra, né? Você ir contra aquilo que você acredita, contra aquilo que você gosta, por o que alguém falou, porque está na moda, ou por qualquer motivo que seja, é meio estranho. É como você chegar pro cachorro e falar para ele, cachorro, não late. A partir de hoje você vai miar, porque miar é o certo. Que doideira, né? Então não existe isso. Porque
da personalidade, cada um tem uma característica. E não que é certo e errado, é simplesmente diferente, né? Imagina se no mundo existisse só o rock. Para quem ama rock, ótimo, né? Mas imagina se existisse só o pagode. Então precisa ter a pluralidade para que a gente, né, até encontre a beleza. É igual essa pintura, tem bastante, né, contrastes aí. Tem contraste, tem harmonia, tem degradê. As diferenças, tudo isso gera uma beleza, né? Bom, você pode perceber que esse tratamento que eu dou na roupa é um tratamento mais simplificado, mas é claro, observando sempre a questão do claro e escuro. Eu busco manter um padrão onde eu não coloco claro onde não deve, não coloco escuro onde não devo. Pronto, terminado essa etapa meio que da roupa aqui, eu vou buscar mais alguns detalhes. Deixa eu ver, vou definir um pouco essa lateral aqui. Porque, como eu já disse, eu não quero definir demais essa parte para deixar o foco todo mais voltado para o olhar, né? Então, até onde esse contraste aqui está bem intenso da roupa, eu vou passar o pincel sem tinta no meio dele, no meio dos dois tons, ou seja, esfumar no meio, para suavizar as transições. Isso tem a ver também com composição. Lembrando que o olho da gente vai olhar aquele ponto que está mais em destaque. Então, se eu deixo o contraste primeiro no olhar, sempre quem vai ver o quadro vai focar no olhar e depois vai procurar o restante. Bom, é isso. Terminado aqui um pouco dessa etapa da roupa. Eu vou deixar para um outro vídeo aqui para fazer a parte dos bigodes ali, dos fios. Vou fazer um pouquinho aqui antes de passar para o próximo vídeo de algumas linhas que tenha logo abaixo da boca. São linhas de rugas, né, de expressão. Aqui é importante que, relembrando, um ponto lá do começo do curso, que é sobre linhas, né? Um triângulo, lembra o exercício do desenho cego? Eu contorno aqui, tem um triângulo, depois desse triângulo tem uma curva, uma linha na diagonal, no meio dessa linha diagonal tem mais uma, logo aqui tem mais uma. Então, quando eu vou fazendo essas linhas, essas pequenas pausas é aquilo que eu paro, olho o modelo para continuar fazendo o desenho mais ou menos que eu estou vendo. Então, meio que vou fazendo, olhando o modelo e olhando para a pintura sem mexer a cabeça. Ou seja, eu coloco as duas imagens numa posição que eu preciso mover somente os olhos. E com isso eu consiga ver as duas. Aqui eu vou escurecer um pouco mais o final. Já esfumar também. Lembrando que todas as rugas que tenha são linhas demarcadas, eu não posso deixá-las muito nítidas. Eu coloco e logo em seguida venho esfumando. Bom, aí está já um pouco de estrutura, né? Dessa parte inferior. Escureci um pouco a borda aqui do queixo para dar um pouco mais de volume e vou escurecer também essa outra borda aqui. Também buscando dar um pouco mais de volume. Se eu perceber que algum ponto não deslizou bem, é sinal que tem muito pouca tinta. Aí eu tenho que reabastecer de tinta aqui, ó. Eu tenho que colocar mais quantidade. E aqui algumas pinceladas insinuando a textura também no queixo.
E eu começo do detalhe mais do ponto de vista da cor do que do detalhe no momento. No caso aqui não tem cor, né, do valor. Então eu vou buscar definir o meio do lábio, que isso vai dar... É como se tivesse um discreto sorriso aqui, sabe? Não dá para ver necessariamente, mas tem uma pequena divisa do lábio superior para o lábio inferior aqui, e tem uma pequena tonalidade aqui nas laterais que demonstram que tem um pouco de... que demonstra um lábio aqui, né? Bem fino e discreto, mas tem um lábio. E agora os fios. Vou encostar. Esse é um pincel de número 6, né? Vou encostando e fazendo esse movimento. Lembrando que essa questão do pincel, porque às vezes assim, eu não falo o tempo inteiro, tô pegando esse pincel, tô trocando para esse. Por quê? Isso é pessoal. Às vezes tem alguns alunos que eu falo para usar um determinado pincel, ele se sente um pouco mais à vontade com o outro. Então é um negócio meio de sentir, né? O importante aqui é fazer esse movimento de encostar levantando. Eu encosto o pincel levantando para que faça essa curva. E tanto no sentido encosta, porque tem que ficar fino para os dois lados, né? Pincel é assim, ó, vou fazer uma demonstração aqui. Se eu encosto aqui no meio e puxo para a direita fica fina. Se eu encosto aqui do lado direito e puxo para a esquerda, é a esquerda que fica fina. E quando eu quero fino para os dois lados, eu encosto no meio, puxo para um lado e puxo para o outro. Então é o que acontece muito aqui, ó. Inclusive agora eu vou trocar já para um pincel menor. Esse já é o número 2, com uma cor mais clara. Eu vou pegar no meio, descer a pincelada e subir a pincelada. Porque desse jeito fica fino para os dois lados. E ainda, né, por ainda ser uma base que não é definitiva, já não é ainda os detalhes dos fiozinhos e tudo mais. Então eu não vou trabalhar com pincel 0 ainda. Porque eu tenho que ter uma ideia mais de conjunto. Esses pincéis maiores, eles deixam mais tinta na tela, veja só. Se eu usar um pincel muito fino, eu vou ter que ficar pegando muitas vezes a tinta. Veja só, quando eu coloco esse pincel aqui, eu consigo dar várias pinceladas sem voltar lá em cima para pegar mais tinta. Então eu faço isso para depois fazer com o pincel 0 detalhe menor, né? É mais para dar um volume, né? Para não ficar uma coisa muito rala. Aqui tem bastante fio, ó, nem vê a divisa, nem vê a separação nítida entre pele e a roupa, né? Nesse ponto. Embaixo do queixo tem alguns fios mais escuros. Tem fios mais claros também nessa parte à esquerda. Pessoal, algumas características eu ponho a tinta só encostando. Fica um pouquinho mais grosseira, né? Já já vocês vão entender como que eu faço a continuação. Agora, a partir daqui, não. Aqui eu já tenho que fazer fios mais finos. Então eu vou para aquele pincel, né, o 422 aqui da Condor. Lembrando, não precisa ser necessariamente o mesmo pincel, mas precisa ser um pincel que seja um pouco longo e um pouco fino, né? Na verdade, um pouco não. Tem que ser longo e fino. E aí eu vou encostar, fazendo esse movimento de ondulação, né? Perceba que quando eu faço, eu não falo. Porque eu tenho que controlar a respiração. Eu tenho que inspirar. E quando eu estiver fazendo o fio,
soltar suavemente a respiração, não posso prender a respiração, né? Às vezes eu vejo o aluno tá até vermelho lá, prendendo a respiração para fazer os fios, e isso gera um cansaço muito grande também, né? Então é preciso dar uma boa atenção até a parte da respiração. Aqueles fios que ficaram um pouco mais grosseiros, agora é o momento de transformá-los em mais finos. Por quê? Muitas das vezes eu vou encostar naquele fio que foi começado e continuar. Tanto para cima, uma pinceladinha para cima, como para baixo. Quase sempre sem tinta. Então eu estou encostando na tinta que já está lá e formando alguns fios. E o processo é duplo, né? Eu posso tanto fazer esse fato de trabalhar com pincel sem tinta, como também posso pôr um pouco de tinta para fazer alguns fios. Geralmente esse processo do pincel sem tinta funciona para duas coisas. Para poder mesclar, tipo, tem um fio que está muito superficial, então eu mesclo ele com a pintura da base. E segundo, para poder afinar, né, alguma coisa, talvez ficou meio grosso algum fio, então eu pego uma cor escura e passo, é como se estivesse cortando, né? Para ficar mais fino. Pode ser, por exemplo, aqui no meio, tem muita parte assim que o claro ficou mais intenso. Então eu vou preencher meio que cortando aqueles claros. Sempre com essa pincelada assim, eu preciso diluir a tinta e passar fazendo, é como se estivesse fazendo cortes, né? Eu faço linhas escuras entre as linhas claras. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Então vem fazendo aos poucos. Agora eu vou limpar bem e pegar um pouco dos extremos. Ó, o extremo que eu falo, o branco. E aí sempre um pingo de óleo, tira até o excesso, para fazer deslizar bem. E fazer alguns fios mais brancos. Isso assim, principalmente do lado esquerdo, né? Lembrando que esse aqui são fios mais claros, eu não posso diluir muito. Senão o claro não fica, né? São alguns fios que vão estar bem branquinhos mesmo. Não estou fazendo esses aqui, ó, que saem do lado do rosto, porque eu preciso ter o fundo primeiro preenchido. Como é uma barba bem irregular, não é aparada, não é cuidada, né? Então é bem bagunçado mesmo os fios, não tem um sentido correto. Bem em várias direções, né? Olha só, aqui ficou, o primeiro fio que eu fiz aqui ficou mais grosso. Não tem como você ter 100% de controle da sua própria força. Alguma vez ou outra vai acontecer alguma coisa que você não queria. Algum traço ficou mais grosso, alguma quantidade de tinta ficou muito espessa. Mas tudo isso vai gerando o aprendizado, porque você aprende, nossa, eu não posso pôr determinada posição, eu não posso pressionar demais, ou então eu não posso colocar essa quantidade de tinta. Então tudo isso vai gerar um aprendizado. Aqui eu vou colocar mais fios escuros. Parece que eu vi alguns aqui assim, ó, formando esse. E um fio branco até um pouco mais embaixo aqui, né? Ele desce o último até aqui assim, bem mais embaixo.
Veja que eu vou buscando pôr e assim, quanto mais sozinhos eles ficam, mais finos eu tenho que trabalhar. Com bastante ondulação, né? Já nesse lado da direita, ao invés de eu trabalhar com fios mais claros, eu vou fazer o oposto. Eu vou trabalhar com fios mais escuros, para ressaltar alguns fios claros. Encostando e dando esse... que eu estou apoiando na beirada do cavalete para poder fazer esses fios. E sempre que tiver traços assim extremamente precisos, é porque vocês não veem, eu faço a pintura sentado, então eu sempre apoio, né, o meu cotovelo na minha perna para servir de apoio. Ou pode aí também usar o tento, né, para servir de apoio. Bom, é isso. Eu acho que eu vou parando por aqui nessa parte dos pelos, né? Claro que eu posso voltar em seguida e dar mais alguns retoques, porque eu vou avançar para a parte do chapéu, e às vezes lá, depois preenchendo o chapéu, eu percebo, nossa, aquele lugar ali ficou pouco fio, ou aquele outro faltou fio. Aquilo que eu falo sempre, né? Evitar ficar demasiadamente muito tempo em um mesmo lugar, porque senão gera um cansaço, sobrecarrega a gente não consegue nem fazer as outras partes depois. Vou só esfumar um pouco aqui, ó, criar algumas linhas. E esfumar esses fios, parece que nasceu o fio até onde não devia aqui, né? O bom de trabalhar com úmido sobre úmido, essa técnica, é porque dá para ajustar, ó. Aqui ficou demais, eu vou tirando. E aí agora pro próximo vídeo vou para a parte do chapéu. E assim, pessoal, vamos finalizando mais uma aula cheia de aprendizado aqui no Ateliê André Maurício. O Senhor Agenor está ganhando vida e cada detalhe que trabalhamos faz toda a diferença na expressão dele. Se você gostou do que viu e quer levar sua arte ainda mais longe, eu tenho uma dica especial. Na minha área de membros, você encontra dezenas de conteúdos exclusivos, com técnicas aprofundadas, tutoriais passo a passo e muito mais para turbinar as suas habilidades. O link está no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Não deixe de conferir. E se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, comente o que você quer ver por aqui e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, obrigado!